Fala, rapaziadinha boa do canal do Betão FC. Galera, tô aqui em viagem. Não vi o jogo do Vascão ontem, galera. Não vi. Saí com a esposa à noite, comemorar aniversário de casamento, 26 anos juntos. Aí na hora do jogo, eu tive que perder o jogo do Vascão, 3-0, galera. Vamos lá. Vou falar mais ou menos o que eu vi nos melhores momentos. E não me surpreende o que aconteceu. Volta no vídeo anterior aí no meu canal, a qual na capa tá o Renato Gaúcho, o escudo do Vasco e o do Corinthians, e eu falando sobre tudo que aconteceu no jogo Vasco-Corinthians e que tipo de formação ele deveria ter feito no time do Vasco em todos os jogos. Foi o que mais ou menos ele fez ontem, mesmo mesclando alguns jogadores. A linha de frente, a qual eu tinha falado no meu vídeo anterior, foi o que ele colocou ontem. E aí, deu certo. Eu falo, galera, não adianta. Spinelli tem que ser titular. Tem que ser... Por exemplo, ontem o Andrés Gomes não jogou. Mas tem que ser Andrés Gomes no ataque. Andrés Gomes, né? O Spinelli. Tem que botar o Rojas e botar o Nuno. Não tem como. E aí no meio tem que ser Thiago Mendes. Aí pode ser ou Hugo Moura, a qual eu não gosto tanto assim. Hugo Moura ou o próprio menino que já tá lá, né? O Cauã Barros. E aí a zaga ali pode dar aquela mesclada, mas o Robert Renan tem que ser titular, de fato. Mas o time tem que ser esse, entendeu? E o que arrebentou no jogo? Adson. Ou Adson ou Nuno. Eu já venho falando isso nos vídeos. Só vocês voltarem aí e ver se eu não falei isso. Ou Nuno ou Adson no time titular. Então você vê como é que ontem fluiu bem. Time mais para frente, time mais rápido. Ele falou no jogo passado contra o Corinthians que ele, na verdade, ele estava botando aquela escalação ali pro time ser mais rápido, mais veloz. Com o David, que é pesado, e eu falei, se ele vier com a história de botar David contra o jogo do Flamengo, eu nem assisto o jogo. Então não tem como, cara. Isso daí, se ele manteve o Spinelli, alegando que ontem o Spinelli faz parte do time reserva, e botou ontem só pra ver qual é, e se vier com a história de David domingo, cara, se vier derrota, a torcida vai cair em cima, aí a torcida não vai mais perdoar, não. Entendeu? Então é isso, galera. É um vídeo aqui rápido para falar mais ou menos do jogo de ontem. Belos gols, né? Belas jogadas ontem do jogo, né? E é isso que a gente quer, cara. O time para frente, time rápido. Nada de time lento, os caras pesados. É o que nós temos. Então temos que botar os melhores. Não temos que ficar... botar jogador, às vezes, de preferência de empresário... Ou porque às vezes o cara vai com a cara daquele ali. Mas não, a torcida quer o cara que joga futebol, porra. O cara que seja rápido. E espero que domingo, na verdade, espero que domingo ele caia na real, Renato Gaúcho. Pelo amor de Deus, tá tudo indicando aí, ó, pra botar esse ataque nessa velocidade. E a situação verdadeira é essa. Não tem jeito. Ou Adson, ou Nuno, ou junto com Rojas. Cara, tem que ser time ofensivo, cara. O Vasco é clube grande, gente. A gente tem que parar com esse complexo de vira-lata, de achar que o Vasco tem que toda vez lutar para não cair, almejar coisas pequenas. A gente tem que almejar coisas grandes. Tu vê os times vencedores aí, são times que jogam para frente. São times que lá na frente eles não ficam preocupados. Ai, será que eu posso botar o Rojas com o Nuno? Ai, tem que ser um ou outro. O que não pode é ficar botando até fugiu da mente. Tem que ser o Spinelli. Não adianta botar o David. É tanto nome que a gente acaba esquecendo. Então não adianta a gente querer botar David, Tietê. Não adianta, cara. Esses caras não adiantam. Já deu oportunidade suficiente neles no time titular para eles mostrarem serviço. Os caras não mostram serviço. Então a galera tá cansada. E aí o Renato Gaúcho bota esses que a galera tá pedindo, os caras vão lá e resolvem. Ontem o Spinelli não fez gol, mas a jogada lá do gol do Vasco,
o Spinelli mandou a bola na trave, no cantinho. E aí o Adson foi lá, pegou a bola no carrinho, tocou pro Nuno caçapa lá dentro. É isso que nós queremos, galera. Time ofensivo. Time ofensivo. Não posso dizer como foi o desenrolar do jogo, porque eu não vi o jogo todo. Peguei ali os melhores lances mesmo. E pelos melhores lances da partida de ontem, pô, já foi muito melhor do que de jogos anteriores. Então, tem que ser isso. Spinelli, Andrés Gomes, Rojas. E Nuno ou Adson. Ou o Adson também na ponta e bota Rojas e o Nuno no meio, ou um dos dois. Tem que fazer essa mescla. O Nuno é um jogador bom. Só que ele, conforme ele foi indo para o banco, ele foi dando aquela desanimada. Ele precisa realmente ser resgatado dele aquela vontade de jogar. Nada de 3 cabeças de área, nem contra o Flamengo. Se ele vier com o papo de 3 cabeças de área, anota aí, a derrota é certa. Não sei qual é a situação do Thiago Mendes, como eu disse, eu estou em viagem, não estou acompanhando. O Thiago Mendes saiu contra o Corinthians contundido, não sei se ele está melhor. Infelizmente não estou conseguindo acompanhar, galera, as notícias. Então o Thiago Mendes, ele tem que, se ele não puder jogar, aí não tem jeito, mas não adianta vir com o papo, não, a gente vai jogar contra o Flamengo, que é um clube bom e tal, os jogadores são melhores, vamos botar 2 cabeças de área. 3 cabeças de área, vai voltar, o Flamengo vai vir para cima. Por quê? 3 cabeças de área, a situação é o quê? Você se recuar. Aí vai ser, sabe o quê? Aquele jogo de bola para frente, bico para frente. Caiu na zaga, bico para frente, cai no pé do Flamengo. O Flamengo vem tocando. Uma hora, cara, a bola entra. Não adianta achar que 3 cabeças de área contra o Flamengo vai ser a solução. Essa história de 3 cabeças de área, isso daí não rola, galera. Não rola, não tem jeito. Você já entrar em campo acovardado, você já faz o time adversário crescer e tá com medo da gente, 3 cabeças de área. Cara, bota lá 2 cabeças de área. Pumita tem que ser titular. Não adianta vir com a história de Paulo Henrique. Não tá, tem que aproveitar o que tá em melhor fase. Pumita dos jogadores que mais participam de todas as jogadas das vitórias do Vasco. O Pumita tá sempre lá e marcou um golaço. E antes do golaço que ele fez, ainda teve um outro lance também que ele chutou de esquerda, hein, galera? E o Pumita é aquele jogador, joga na direita ou joga na esquerda, bota ali em qualquer posição ali. Por exemplo, se o Cuiabá não tiver condições de jogar, bota o Pumita na esquerda, aí não tem jeito, aí bota o Paulo Henrique na direita, mas não pode ter o morto lá, o lateral esquerdo morto do Vasco lá, não adianta botar aquele morto, que vocês sabem quem é. Entendeu? É chato ficar falando mal de jogador, né? Mas o jogador tem que reconhecer que ele tá numa fase ruim, então ele tem que ser banco, não adianta. Já foram dadas várias oportunidades pro Piton. O Piton já joga no Vasco já tem alguns anos já. Na época do Verratti deu alguns cruzamentos ali bacana, tudo mais, tal, mas cara, sempre foi fraco na marcação. Fraco, não tem força, não consegue ter pulo, altura para pulo. Vai afoito muitas das vezes, toma drible seco, toma chapéu. Cara, lateral esquerda do Vasco com o Piton, ela fica super vulnerável. Se deixar Piton, os caras vão deitar e rolar, cara. Não adianta, os caras vão deitar e rolar pelo lado do Piton. O cara, quando já vê a escalação com o Piton, o cara fala, é por ali que nós vamos jogar. Então, cara, se botar o Pumita na esquerda, caso o Cuiabano não tenha condições, Pumita na esquerda, Paulo Henrique na direita. É o jeito. Entendeu? Então é isso, o vídeo é esse. Tô em viagem ainda, só volto só quarta-feira, depois do jogo do Vasco Flamengo, né? Já na outra semana. Não sei onde eu vou assistir o jogo aqui na viagem do Vasco Flamengo. Mas se vier com história de David, galera, eu não vou assistir o jogo. Posso até comentar depois do jogo e vou avisar lá, não falei? Não falei que a derrota era certa? Se botar 3 cabeças de área, a derrota também é certa. Eu já tô falando isso já, ó. Hoje é 1º de maio. Se vier com a história de 3 cabeças de área, se insistir com Tietê, David, Piton, acabou. O Vasco já entra em campo com 3 a menos. Então não adianta, só vai criar volume em campo, mas não vai ter oportunidade boa de jogo nenhuma. E é isso, galera. Tamo junto. Betão vai continuar curtindo aqui. Feriadão na região dos lagos. Aí, ó, que luxo. Olha como é que tá a praia aí, ó. Quem vem ganha, quem não vem perde. Canal do Betão FC. Já se inscreva no canal, galera. Ativa o sininho, dê aquele like gostosinho para fortalecer o canal do Betão. E vamos para cima. Hoje está fazendo um mês, dia 1º de maio, um mês
que eu inaugurei o canal. Então vamos para cima, arrasta para cima.